Gente, vamos entrar de novo aí na live, que deu algum problema. Não sei o que que aconteceu. Foi, Lu? Foi o meu ou foi o teu? Foi o nosso? Não sei. Eu tô com internet, simplesmente o vídeo Encerrou. encerrou. Vamos Mas lá, ainda bem que a gente estava no comecinho, não perdemos. Tá, então vamos lá. Aí eu tava contextualizando ali, né, que vamos esperar mais um pouquinho. Já tem 10 pessoas. Tá. Também. Então, assim, lá em 2017, eu tive o primeiro episódio de esgotamento, né? E aí, o que que aconteceu? Lá em 2017, eu fui tentar reparar questões externas. Tudo aquilo que eu estava sentindo no meu físico, eu tentei reparar. Eu procurei massagista, porque eu sentia muitas dores, né, nessa região aqui. Aí eu estava com bruxismo por causa da ansiedade, comecei a usar plaquinha. Então, meio que eu resolvi as questões externas. Tomei multivitamínico, enfim, né? Aquelas questões assim mais da superfície, né? E aí eu achei que eu estava muito bem já, estava tudo resolvido. E aí eu pensei lá em 2018, quando eu já estava melhor, que então eu iria começar a trabalhar com isso, que eu queria poder ajudar as pessoas. E aí eu comecei a estudar, a fazer. Primeiro eu fiz uma pós-graduação nessa área e tal. Aí em 2019 eu comecei a seguir a Lu no Instagram. E aí, 2019, eu acho que foi 2019, se eu não me engano, ou 2000, eu não sei, foi bem no comecinho que você também estava, eu acho que fazendo, acho que foi 2019 que eu comprei o primeiro curso da Lu, e ali eu comecei a estudar, e não parei mais, eu acho que todas as formações, todos os cursos que a Lu tem, eu já fiz todos eles, tá? Só que 2021, mais ou menos, eu comecei de novo a ter sintomas bem sérios, né? De esgotamento, começou a voltar e ainda piores os sintomas. E aí, fazendo os cursos da Lu, eu comecei a perceber que a grande questão não era o que estava no exterior, mas é o que estava no meu interior. As formações, eu fui percebendo que tinha muita coisa dentro de mim que não estava resolvida, né? Muita coisa que precisava ser tratado, que precisava ser curado. Gente, como esse processo foi difícil, né? E aí dói bastante. dói muito. E aí, Lu, só assim para contextualizar, né? Para que as pessoas entendam um pouco, e daí depois eu vou finalizar ali um pouco mais adiante, né, a respeito desse meu processo, mas eu queria que você falasse um pouco por que que o autoconhecimento é tão importante num processo de transtorno emocional ou de esgotamento, né? Essas questões assim da psique, por que que é tão importante um processo de autoconhecimento? É uma pergunta bem ampla, né? Assim, e um desafio também, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, como você passou por essa jornada, né? Você foi por vários caminhos. Acho que muitas pessoas que estão em busca do autoconhecimento também têm uma jornada aí de busca, né? Mas o mais importante, acho que falando primeiro do autoconhecimento. O que é um autoconhecimento? O autoconhecimento é um momento que você tem, uma escolha que você faz para olhar dentro de você. Mas que sentido, né? Olhar para as suas questões que não estão resolvidas, situações que acabam doendo dentro da gente. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas tem alguma coisa que abala o nosso sistema emocional ou abala nossas relações. A gente tem várias pistas que a gente precisa de um autoconhecimento, como aconteceu com você, né, Lu? O seu corpo estava trazendo pistas importantes que você estava somatizando aí no seu corpo, mas que o fundo era emocional. Então, o autoconhecimento é essa busca que cada um pode fazer para olhar para dentro de si e se conhecer, né? Conhecer o seu funcionamento, conhecer como que o que precisa ser curado dentro da gente, né? Não é fora, né?
E por isso que o autoconhecimento é tão importante para a busca da cura emocional, né? Para não chegar em extremos. Por quê? Dentro aí da minha prática também, né? Como psicóloga e tudo mais, não só como professora e mentora, né? Às vezes o que que acontece? Na nossa vida vai acumulando muitas coisas, desde o nosso nascimento, né? Muitas dores, muitas feridas, é um momento que a gente está construindo a nossa personalidade, né? E dependendo da situação que a gente viveu na infância, na adolescência, no começo da vida adulta, tudo isso vai se acumulando. E a gente acha que não, passou, tá lá no, né? Passou, tá lá na minha infância, tá lá na minha adolescência, mas a nossa mente, ela é atemporal. Ou seja, tá tudo acontecendo no aqui e agora, tá tudo que aconteceu e que não foi resolvido dentro da gente, não importa a idade, a nossa mente ainda tá nesse processo de dor, de crenças, né? E vai acumulando, 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 acumulando feridas emocionais, vai acumulando traumas, vai acumulando ali situações não resolvidas, que não foram ressignificadas com as pessoas, principalmente no ambiente familiar, e até chegar no esgotamento, né? Você ficou no esgotamento emocional, né? Porque, né, tem várias questões aí que você conta no livro também, né? Que você foi identificou a sua personalidade, identificou as suas crenças e você foi ressignificando para fazer a sua cura, né? E por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente entender como que a gente faz esse mergulho para a gente fazer um trabalho preventivo, que isso também é muito importante, mas para quem ali está buscando, né? Para quem está assistindo aqui a gente também, está buscando um caminho, uma solução, que isso também é importante a gente falar, né, Lu? De a gente, da pessoa entender que não só um esgotamento emocional ou um transtorno, qualquer que seja o transtorno emocional, né? Uma ansiedade, uma depressão, uma fobia, um toque, qualquer transtorno, qualquer conflito, qualquer dificuldade que abale a vida da pessoa, é importante esse autoconhecimento, porque é através desse autoconhecimento, esse olhar para dentro, que a pessoa vai conseguir identificar o que precisa ser curado, resolvido, ressignificado, perdoado, liberado, né? E também de a gente entender como que a gente funciona, a nossa personalidade também, para a gente ter uma vida plena, né? Uma saúde emocional. Essa é a construção. A gente tem que fazer uma construção dentro da gente, né? Algumas pessoas me perguntam assim, Luciano, mas eu passei por vários traumas, né? Por várias dificuldades. É possível a gente ressignificar no processo de autoconhecimento? Sim. Não importa a gravidade dos traumas, das feridas. A gente consegue, a nossa mente tem essa capacidade de fazer todo esse trabalho, né, de autoconhecimento e ressignificação para a gente se curar, né? Como a Lu tá aqui, falando para todo mundo a sua cura, né? E construiu aí uma obra importante para ajudar outras pessoas também nessa jornada que é tão importante. Não sei se eu respondi a sua Sim. pergunta, Lu. É assim, Lu, o que que acontece? Eu acho que ficou no vídeo anterior, que acabou encerrando, né? Que eu comentei que lá em 2017, que eu já estava com sintomas de esgotamento, e eu resolvi questões exteriores, e eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas, né? Quando você chega num burnout, ou chega num esgotamento, né? Ou, enfim, chega num transtorno, você vai tratar e precisa ser tratado, né? A questão física. Só que se a parte interior, nessa parte da nossa alma, no nosso emocional não for tratado, se não tiver essa jornada de autoconhecimento, a gente pode ter a melhora no físico, mas daqui a pouco vai acontecer novamente, porque a gente entra nessa sabotagem de novo, né? A mesma armadilha que foi lá atrás, a gente vai cair de novo daqui a um tempo. E foi isso que aconteceu comigo, sabe?
porque eu tive uma melhora, né, dos sintomas, só que o que me levou ao esgotamento continuava dentro de mim. No ponto cego, como você sempre fala, né? São questões que ficam no nosso ponto cego. Então, aquilo que me levou ao esgotamento estava dentro de mim ainda, e eu não tinha olhado para isso. Isso estava no meu ponto cego. Então, por que eu voltei a ter um novo episódio de esgotamento? Por que aconteceu novamente e ainda pior? Porque eu não tinha conhecimento disso, né? Eu só tratei questões, eu só maquiei, eu só fiz um paliativo ali daquilo que eu estava sentindo no meu físico, mas não tratei aquilo que estava no meu interior e que me levou ao esgotamento, né? Então, para mim, foi fundamental, assim. E tem algumas coisas, assim, que eu vejo que as pessoas ainda, elas têm um pouco de preconceito em relação ao autoconhecimento, principalmente, assim, no meio cristão, que é o meio, assim, que eu tô mais envolvida, porque muitas pessoas, hoje, elas pensam no autoconhecimento como sendo algo para te engrandecer, né? Como algo assim que você vai desenvolver o autoconhecimento para ter desenvolvimento pessoal. Mas eu lembro assim que em algumas formações você até falava, né, que o autoconhecimento na verdade é para olhar o que tem de pior dentro da gente, né? Eu acho. E eu lembro assim uma vez até que você contava aquela historinha da onça, né? Que ela via tudo ruim pro lado de fora, quando na verdade ela descobriu que o olho dela estava virado pro lado de dentro, né? Sim. Então, o autoconhecimento não é para dizer o quanto que nós somos bons ou o quanto que isso vai engrandecer o nosso ego. Na verdade, é para matar o ego. Né? Ego. Também. Então, a gente começa a perceber que a gente construiu uma personalidade, né? Que você já falou, a gente construiu uma personalidade para a gente se proteger e a gente começa a não viver realmente quem nós somos, mas quem a personalidade é, né? Então, o autoconhecimento, ele vai te desmascarar, vai tirar aquela máscara de ti, vai te mostrar, assim é você fez isso lá na infância para se proteger, você fez isso para se sentir segura, né? E você continua fazendo isso, por isso que você vive no excesso, por isso que você está sofrendo tudo que você está sofrendo, né? Então, eu vejo que existe ainda esse preconceito, porque está muito atrelado hoje o autoconhecimento para que, vai fazer um trabalho de autoconhecimento para saber quais são suas qualidades, seus talentos. Mas, na verdade, o autoconhecimento que você ensina e que a gente fala é totalmente contrário a isso, né? É para descobrir quem realmente nós somos, né, Lu? Eu acho que posso falar um pouquinho sobre esse ponto aí que você estava falando Claro. Da sua cura. Você falou, você trabalhou mais o seu corpo porque tinha vários sintomas, mas aí depois você foi percebendo que tinha coisas mais profundas. E isso que é o autoconhecimento, a gente olhar para essa profundidade, né? E você teve uma segunda crise porque você não tratou a raiz, né? Que é a raiz que a gente fala, a raiz emocional dessas dores, dessas feridas, dessas crenças, né? Então, o convite para a gente ter uma saúde emocional, para ter qualquer uma vida equilibrada, né? Não é só uma saúde emocional, é ter relações saudáveis, né? De a gente conseguir prosperar cada vez mais, tá dentro da gente, nunca é fora. A gente sempre acha que tá fora, ou a gente quer cair, como você falou, nesse status, falar, vou fazer meu autoconhecimento, como se fosse, né, um mérito, um troféu, falando, nossa, como eu sou uma pessoa super desenvolvida, ou uma pessoa ali que está, não sei a palavra, assim, tipo, olha, como estou, ali é um status, né? Que é o ego que faz isso, né? Olha, eu faço minha cura, eu faço terapia, eu faço isso. Mas o processo de autoconhecimento é olhar essas profundezas que são doídas, não são fáceis, né? De a gente olhar, de a gente cuidar do nosso ego, né? Dominar esse ego e falar, tá bom, agora eu vou olhar o que eu preciso curar.
E aí tá atrelado isso que você falou, né? O que desde lá da minha infância, a minha mente, consciente ou inconsciente, ela fez para que eu pudesse construir uma imagem, né, para eu conseguir sobreviver ou para eu conseguir ter umas relações positivas com outras pessoas, né? Mas no fundo, essa proteção, né, gerou feridas dentro da gente. Vou dar um exemplo, né, para quem está aqui com a gente, né? Então, assim, lá na infância eu tinha uma necessidade de ser reconhecida, receber elogios, né, de ser uma pessoa significante ali para o meu pai, para minha mãe. E aí eu não recebi elogios, pelo contrário, recebi julgamentos. Então a pessoa que recebeu muitas críticas, muitos julgamentos, acabou construindo uma máscara falando, eu preciso ser perfeita, eu preciso ser, quero mostrar que eu não vou errar em nada, vou ser perfeito em tudo. Então, perfeito na minha forma de falar, na minha forma de vestir, na minha forma de se comportar, de se relacionar com as pessoas. E aí a pessoa acabou ficando rígida com ela própria, né? E muito, desculpa, e com medo da crítica, do medo do julgamento, né? Às vezes não tem dificuldade de falar sua opinião por conta de julgamento, ou tem dificuldade de ser espontânea porque, ai meu Deus, o que o outro vai falar? E é isso que você explica no livro, né? Tô falando uma partezinha aí que a Lu fala um pouquinho no livro, que é exatamente isso, né? A gente começa a construir lá na infância, no momento que a gente está formando a nossa personalidade, uma máscara inconscientemente, porque aquilo que a gente precisava, necessitava, a gente não recebeu, as necessidades emocionais, e isso dói dentro da gente, né? Então eu precisava ser ali elogiado, incentivado. Não fui construindo uma imagem, né? Uma personalidade ali, uma máscara, falando, eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou perfeito. E aí essa perfeição, né, vai formando a nossa personalidade e vira também uma prisão, né? E essa prisão de ser perfeito, né, ou qualquer crítica que eu recebo, né, já impacta o meu emocional, é porque está atrelado àquela dor, àquela ferida, a necessidade ali que não foi atendida, mas que gerou uma ferida. Eu queria ser elogiado, queria ser incentivado, né? Mas eu não fui. Eu queria ser reconhecido, mas eu não fui. E aí eu precisei ser perfeito. Eu estou dando um exemplo, mas a Lu fala de todas as personalidades lá no livro também, né? Então, e aí vai construindo essa máscara, né, engessada e rígida e que cria a nossa prisão e a gente fica refém, né? E cada vez mais que a gente fica refém, né, dessa máscara que a gente construiu inconscientemente, a gente acaba gerando doenças, infelizmente. Por quê? Porque a gente vai tentando dar conta, né? Uma hora a gente não dá conta. O ego, a personalidade quer, nesse exemplo que eu trouxe, a personalidade dessa pessoa que quer ser perfeita, e ela cada vez mais ela vai exigindo dela a perfeição. E cada vez mais ela está ali vulnerável a julgamentos e críticas, né? E aí vai acumulando pela história de vida da pessoa também, vai acumulando tudo isso no seu emocional, que pode gerar um esgotamento emocional ou qualquer outro transtorno emocional. Isso que é muito importante, né? E não naquele tabu ou naquela frase antiga que a gente escutava, que eu nasci desse jeito, essa é a minha personalidade e pronto, não tem jeito. Pelo contrário, a gente tem uma personalidade, a gente aprendeu a construir uma máscara ali para a gente não sofrer, mas isso é uma ilusão, porque se eu estou querendo ser perfeita, eu estou ainda no ego, na ilusão, porque não existe perfeição. Estou nessa armadilha. E se eu ficar nessa prisão cada vez mais, o que acontece? Né? Eu vou ficar doente. Então, a personalidade a gente consegue desenvolver, né? Não significa que eu tenho aquela personalidade, passei por essas situações,
criei toda essa máscara, mas o autoconhecimento nos permite a quebrar essas máscaras e a olhar verdadeiramente o que aconteceu com a gente, né? Por exemplo, nesse caso que eu trouxe para vocês, a pessoa ela tá ali se sentindo muito julgada, foi muito criticada. O autoconhecimento faz com que a pessoa possa ressignificar todas as memórias que ela se sentiu julgada e criticada, que ela não foi incentivada, quando ela não foi vista, quando ela não foi valorizada. Isso é o autoconhecimento verdadeiro, que é aí que ressignifica, que foi aí o processo que você, né, seguiu aí nessa jornada também, né, Lu? Até depois eu vou pedir para você falar um pouquinho a respeito da ferramenta que eu falo no livro, né? Mas só para assim, dar o exemplo daquilo que a Lu falou agora. Eu volto a falar que lá em 2017 eu tive um episódio de esgotamento porque eu fazia muitas coisas, né? Aí, claro, tem muitos detalhes que você vai saber no livro, quando vocês lerem o livro, mas a grande questão não é, por exemplo, eu sei que eu fazia muita coisa, né? Eu sei que eu estava sempre envolvida em muitas atividades. Mas a grande questão, e aí eu descobri, fazendo o processo de autoconhecimento e identificando a minha personalidade, eu pude saber por que eu estava sempre tão atarefada. Porque todas as personalidades, elas podem ficar extremamente atarefadas e estarem sempre ocupadas e fazendo muitas coisas. Mas cada personalidade vai ter uma motivação diferente. E aí, identificando a minha personalidade, que é o tipo 5, né? É como se uma chave tivesse virado dentro de mim e eu pude entender que o meu grande sabotador é a autossuficiência. É não querer depender de ninguém. Porque desde lá da infância, eu tive que aprender meio que a me cuidar, né? Sozinha, por toda uma questão ali da minha infância. E aí eu falo no livro também. Então, eu desenvolvi essa independência e de forma inconsciente, eu não queria pedir ajuda para as pessoas. Eu queria dar conta de tudo. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, que eu tinha que fazer tudo. Então, a autossuficiência sempre foi o meu sabotador. Só que eu não tinha consciência disso. Isso ficava no ponto cego. Aí, quando eu li sobre isso a primeira vez, eu relutei, sabe? É aquela coisa assim que tu já se arma, né? O ego já fica. Porque Já... ser autossuficiente na sociedade, de modo geral, isso é bom, né? Só Não que é não é fácil. Ser fácil. autossuficiente é super bom, é positivo. Né? Você vai lá, faz as suas coisas, né? Você luta, você tem recursos, vai lá e resolve sozinha, né? Mas quando a gente entende que essa autossuficiência dentro da sua personalidade era um caminho contrário. E você ficava solitária e sobrecarregada. Na verdade, assim, quando a gente sente essa repulsa, né? Porque a autossuficiência é algo que a sociedade valoriza, né? Mas de certa forma a gente não quer admitir. Porque dá, né? Poxa, eu não sou assim, sou uma pessoa tão humilde, né? Eu não sou desse jeito, eu não sou autossuficiente. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir. A gente não quer admitir, é difícil, né? É defesa, né? Por isso que o autoconhecimento é uma jornada, porque se a gente vai se esbarrar nessas defesas, né? Tipo, não, eu não sou assim, não, eu olho para mim, não, tá tudo certo, não, tá tudo resolvido, né? São defesas que a gente constrói aí que pode ser barreiras para o nosso autoconhecimento, para a nossa cura também. Isso é muito importante no que você está trazendo, né? Porque eu sabia que eu estava em sobrecarga, eu sabia que eu fazia muitas coisas, mas qualquer pessoa que está em sobrecarga, você simplesmente falar para ela, olha, você está sobrecarregada e você precisa deixar de fazer tudo que você faz, ou uma parte do que você faz, para a pessoa
não tem aquilo, ela vai continuar vivendo daquela forma, foi porque foi a forma que ela aprendeu a viver. Mas quando ela entende por que que ela vive em sobrecarga, aí é diferente, né? Aí começa a doer, porque aí eu comecei a entender que eu sempre quis, né? Não quis estar atrelada a pedir ajuda e ficar devendo favor para alguém. E daqui a pouco a pessoa tem que pedir ajuda para mim. Meio que é uma coisa assim muito forte no tipo 5, né? De A outra quanto mais pessoa vai exigir de você, e aí, meu Deus, quando ela vai me exigir, vai gastar ali a também minha minha energia para energia, né? isso. Então pode ser que para algumas pessoas a pessoa vai sobrecarregar porque ela quer fazer perfeito demais, porque ela quer realizar, porque ela quer mostrar suas realizações, né? Eu queria fazer muita coisa porque, meu, para mim é melhor eu me virar aqui sozinha do que ainda ter que ensinar para alguém, do que ainda ter que pedir para alguém. Isso vai demandar energia. Vou fazer já de uma vez e vamos lá, né? Então a minha autossuficiência é e ainda é o meu sabotador, só que hoje eu entendo. Hoje eu já tenho consciência disso e sei o meu limite, né? E o Então que eu é sei até onde eu importante é posso que ir. você agora controla, né, Lu? Né? Isso também é autoconhecimento, né? Porque a pessoa pode falar, nossa, mas você não se livrou disso? Não, porque faz parte de uma estrutura da personalidade. Uhum. Né? Então a gente precisa o quê? Administrar, diminuir a intensidade. No seu caso, é a autossuficiência, né? Então isso também é muito importante, né? Porque a gente tem que mostrar para as pessoas também, eu acho que o autoconhecimento não é esse mundo maravilhoso, cheio de, né, gostoso, né, de status. É um processo um pouco doído, dolorido, e ele é contínuo, né? Então, E tem, por exemplo, até hoje, é uma coisa que eu lembro também que você fala, né? Como o autoconhecimento é como se fosse uma cebola que você vai descascando por partes até chegar no miolinho, né? sim. E tem coisas assim que até hoje já tenho consciência, mas talvez tem coisas que eu vou ter consciência daqui a alguns anos ainda, né? Porque o autoconhecimento ele é um processo que não termina, porque você vai continuar nessa jornada. E isso é muito importante, ter essa abertura para sempre estar olhando para a motivação do nosso coração. Quando a gente for fazer algo, né? Por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está mexendo comigo? Ou quando a gente fica, enfim, triste com alguma coisa, chateado, qualquer coisa, por que que isso... Por que que essa emoção foi acionada dentro de mim, né? O que que está por trás disso? Então, quando você começa nessa jornada, é como se você sempre tivesse esse alerta ali ligado, né? Você não é mais refém da personalidade. Você passa a ter um pouquinho mais de controle sobre isso, né? E não fica refém. Sim. E aí, Lu, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa ferramenta que é o Eneagrama, né? Por que dessa ferramenta? Por que que você escolheu essa ferramenta? Porque tem muitas ferramentas aí no mercado de autoconhecimento, né? Diversas, diversas. No meio cristão, assim, eu acho que o que mais as pessoas falam é a respeito dos temperamentos, mas todo mundo que fala para mim a respeito disso, eu sempre comento, né? Que o temperamento ele é só uma pequena partezinha de quem nós somos, né? E na maioria das vezes a gente reage a uma dor que existe dentro de nós. E isso não tem a ver com o temperamento, né? O temperamento ele é só uma temperatura da maneira como a gente vai reagir, né? E por isso que essa ferramenta, para mim, ela fez muito significado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ferramenta. Olha, Lu, na verdade o Enneagrama acho que me achou. Fui fazer um curso que não tinha nada a ver com Enneagrama e o professor desse curso, no final, ele falou de Enneagrama e me tocou bastante. E aí, no finalzinho, era a semana toda, no finalzinho, todo finalzinho ali da aula, ele falava um tipo de personalidade, né? Até ele falar da minha personalidade. E eu não tive dúvida,
daquilo que ele estava descrevendo era a minha personalidade. Foi ali que o Enneagrama me conquistou e fui atrás, fui atrás de pesquisa, né, como que funcionava, enfim. E aí, desde então, eu não lembro, mas eu não sou muito boa em número, em datas, não sei se é 10 anos, mais ou menos. Então, há 10 anos atrás que eu conheci o Enneagrama, né? E aí eu fui estudar, me especializar e agora formo profissionais, né, nesse tema. Então, o que é o Enneagrama? O Enneagrama, a gente fala de uma ferramenta, mas é uma ferramenta de autoconhecimento. Não é uma ferramenta de Excel, não é uma ferramenta, né, de ali só um teste. É muito maior do que isso, como você falou, Lu, que aonde essa ferramenta de autoconhecimento começa a entender com profundidade, né, quais são os nossos valores, né, qual é a nossa essência, quais as feridas emocionais que a gente desenvolveu ali na infância, no momento que a gente está desenvolvendo a nossa personalidade. Descreve exatamente os nossos comportamentos, descreve padrões, né? Essa máscara que a gente está falando, né? Todas essas máscaras, cada personalidade construiu a sua máscara. Hoje, dentro do Enneagrama, a gente descreve 9 personalidades, né? Então, 9 personalidades, cada personalidade tem, né, seus padrões específicos, né? A gente tem as sombras, que a gente pode olhar as sombras da personalidade, né? Que às vezes assusta esse nome, sombra, mas são pontos de crescimento da nossa personalidade, né? E essa ferramenta toda, além de fazer toda essa descrição maravilhosa e profunda de cada pessoa, ela nos permite mostrar o que a gente precisa desenvolver com a nossa personalidade como mapa perfeito de autoconhecimento, né? Como a Lu tá falando aqui pra gente, né? Como você, Lu, tá falando o que você precisou desenvolver, o que você... Claro que você está resumindo, né? Porque é bastante coisa dentro da personalidade, né? O que cada um precisa olhar. Claro que dentro da personalidade, a gente tem o nosso grande potencial também. Nossas habilidades, nossas qualidades, né? Recursos internos que a gente foi desenvolvendo e desde ali da infância que a gente usa de uma forma muito poderosa na vida adulta. Então, esse Enneagrama, esse mapa de autoconhecimento nos permite, né, olhar e desenvolver cada vez mais nossa inteligência emocional, né? Então, a Lu tem a personalidade dela, né, que a gente fala sempre por números, para quem não conhece o Enneagrama, né? Tipo 1, tipo 2, até o tipo 9, o meu é tipo 8, né? Mas é somente um número, porque cada personalidade ali tem um mundo de autoconhecimento, de percepção, de entender como você funciona, né? Como a gente funciona. E quando a gente entende como a gente funciona e o que a gente precisa trabalhar, a nossa saúde mental também fica melhor, né? Porque a gente acaba olhando para bloqueios e cuidando desses bloqueios, porque a personalidade, quando entra em egos, como a Lu também estava falando, entra em bloqueios, a gente entra num ponto de estresse dentro do Enneagrama, a gente fala isso, né? A gente entra em estresse, a gente entra no buraco negro e aí a gente precisa de um autoconhecimento, né? Para a gente sair desse buraco e cada vez mais quebrar esse ego, cada vez mais trabalhar essas sombras, ou a própria idealização que a gente construiu lá na infância. O que significa idealização? Eu aprendi, então, para eu ter amor, reconhecimento das pessoas, eu preciso ser perfeita. Eu aprendi que eu preciso agradar todas as pessoas. Eu aprendi que eu preciso fazer sucesso e mostrar todas as minhas conquistas, assim eu não vou ser rejeitado. Então, cada personalidade aprendeu de uma forma, né? E essa forma que foi aprendida foi uma defesa e que é doído, né? Por quê? Porque tem feridas envolvidas ali naquela infância, né? Então, essa ferramenta, né, para quem tem interesse, né? Não sei se você faz um mapa para identificar a personalidade. Eu não estou fazendo mais. Não?
Mas tem a possibilidade, eu acho que para quem tiver curiosidade, né? Tem a possibilidade de buscar profissionais e terapeutas que trabalham com Enneagrama para identificar essa personalidade e, através dessa personalidade, fazer o seu próprio autoconhecimento, saber como você funciona, né? E você descreve também né, no livro cada personalidade e provavelmente a pessoa lendo ali, ela também vai identificar com a sua personalidade. Tem muita coisa também no Google sobre isso, porque é um caminho que fez toda a diferença também na minha vida pessoal, não só profissional, né? Entendi muito, assim, é uma descrição do que acontece na nossa infância, né? Então, no meu caso aqui, eu precisava também ser autossuficiente, porque eu não podia confiar um pouquinho diferente da sua personalidade, porque eu não podia confiar nas outras pessoas, né? Porque vivi num ambiente vulnerável, né? E o autoconhecimento faz com que a gente possa entender, ali olhar para aquela dor, nossa, não posso confiar em ninguém. E aí fazer um trabalho que, olha, eu sei que foi difícil ali, tudo que você passou né, como criança, na sua vulnerabilidade, a gente curar a nossa criança interior, isso faz parte dessa ferramenta do Enneagrama, de a gente olhar para a nossa criança interior, curar essas feridas, né? E cada vez mais a gente abraçar essa vulnerabilidade, porque o autoconhecimento faz a gente entrar nessa vulnerabilidade, né? De alguma forma, sempre vem a vulnerabilidade, né? E eu falo também para os clientes assim, quando vem uma doença, essa doença traz essa vulnerabilidade. E eu acredito mesmo, sei que é muito difícil, mas eu acredito que quando a pessoa fica doente, é um grande convite para esse autoconhecimento. Olha onde você está, olha tudo que você fez, olha a revolução que você está fazendo na sua vida, na sua profissão, na obra que você está fazendo, né? Então, tudo pelo um despertar aí, um autoconhecimento que você fez, né? E que você está fazendo todo esse movimento lindo, ajudando outras pessoas também, né? Então, eu acredito que o autoconhecimento, que uma doença ou um conflito, uma dificuldade que dói ali dentro da gente, sempre é um convite de a gente olhar para a gente e buscar o autoconhecimento, sempre, né? Eu tenho aí vários casos de pessoas com vários transtornos, né, graves, né, como ansiedade, a pessoa não conseguir sair de casa, por exemplo, pânicos, né? E através dessa doença a pessoa transformou a vida dela, né? Encontrou até a missão de vida da pessoa, né? Como você está na sua missão de vida aí também, né? Então, sempre tem portas, a gente, né? Ou através de um autoconhecimento que a gente vai buscando, ou através de uma doença também é uma grande porta para a gente fazer esse autoconhecimento, né? Então, tem várias ferramentas, mas o Enneagrama, né? Se a gente falar de uma ferramenta que fez toda a diferença na sua vida, fez na minha também, faz também na vida de outros alunos, de outros clientes também, é de entender a sua personalidade. Acho que todo mundo deveria ir em busca de conhecer a sua personalidade, porque é através dela que a gente vai conseguir ter aí uma saúde, ter relacionamentos mais saudáveis, curar a nossa ferida da criança interior. E aí também o Enneagrama traz caminhos evolutivos, onde a gente se conecta com a nossa essência, inclusive com a nossa própria espiritualidade, né? Então o Enneagrama traz esse convite também. Cada vez mais que a gente trabalha o nosso autoconhecimento, mais a possibilidade de a gente dominar o nosso ego, mais a gente se conecta com a espiritualidade, né? E isso fez na minha vida também, com certeza. Tem algo que eu falo no livro que para mim fez muita diferença, porque mesmo, né, digamos, eu já venho numa jornada aí, numa caminhada cristã há muitos anos, né? Mas quando você entra por esse caminho de autoconhecimento, quando eu pude entender essa minha autossuficiência,
esse controle que eu tinha sobre a minha vida e por que eu tinha, na verdade, eu entendi também que eu estava confiando mais em mim do que em Deus, né? Porque a personalidade é uma construção que a gente faz para nos defender de uma dor. É como se fosse, como se tivesse a nossa essência, tem a personalidade que é uma muralha que impede que a dor chegue em nós, né? Então, na verdade, quando a gente se agarra a essa personalidade, a gente está confiando menos em Deus e mais na personalidade. Então, na questão espiritual, isso é muito importante, né? Porque a gente começa a entender, meu Deus, até agora eu confiei mais em mim mesma, naquilo que eu construí, do que até em Deus, porque eu não me abri para muitas coisas, eu me fechei, eu me isolei para me sentir segura, né? Porque foi isso que eu construí lá na infância. E aí a gente precisa flexibilizar isso, desconstruir um pouco de tudo isso, né? E confiar que Deus está cuidando de nós, que a gente, enfim, a gente não vai deixar de ser feridos de alguma forma, mas que agora nós somos adultos, maduros e que nós temos condições de lidar com essas dores, né? Então, para mim, isso foi muito forte, sabe? De ter esse entendimento de que, na verdade, a personalidade foi algo que a gente construiu para nos proteger sozinhos, né? É a nossa defesa, né? Mas a Então, nossa isso para mim foi muito mente, ela foi importante. tão... E a nossa mente, desculpa, Lu, mas a Não pode. nossa mente foi tão danada que ela quis tanto proteger a gente, né? Que ela foi tão severa, né? Nessa proteção que a gente acabou ficando um pouco desconectado, que é isso que acontece, é isso que você está falando, né? A proteção é tanto ali, eu preciso me proteger, né? Cada personalidade vai se proteger de uma forma diferente, mas dependendo ali do nível que a pessoa está de consciência, ela está se protegendo tanto que aí ela fica desconectada das pessoas e da sua própria espiritualidade. Uhum. Acho que isso que você está falando é muito importante. E mesmo quando a gente já está nessa caminhada, né? A gente como, por exemplo, eu cito assim o meu exemplo, né? Na espiritualidade cristã, na caminhada cristã daquilo que eu vivi, você está nessa jornada, você está na caminhada, você está envolvida, né? Nesse contexto, só que ao mesmo tempo você cai a ficha que você até então não estava tão conectada assim como você achava, que na verdade você estava se autoprotegendo e com isso afastando, né, de você ter experiências mais profundas na área da espiritualidade, né? Então, para mim isso foi muito importante, muito libertador. E também a questão assim do isolamento, né? Porque isso também é uma defesa da minha personalidade de não me envolver em profundidade com as pessoas, porque isso de alguma forma ia me ferir, porque eu seria ferida, né, pelas outras pessoas. Só que eu não tinha consciência disso, né? Então eu não me aprofundava nos relacionamentos com as pessoas, era sempre ali no superficial. E aí, quando eu entendi que isso também era algo da minha personalidade que eu construí para me proteger, então, é algo que eu estou construindo também, é de me abrir mais, né, para os relacionamentos, e isso é muito importante, né, da gente se abrir, né, para estar com pessoas, para ter amizades mais profundas, de não ter tanto medo de ser ferida, né. Então, tudo isso é uma construção, né, que por isso que eu digo que pode levar anos, né, até que realmente... Eu acho que nunca acaba, Lu, porque cada hora eu falo assim, já estou nessa jornada também há muitos anos, né? Como psicóloga há mais de 20 anos, com Enneagrama 10 anos, né? E essa semana mesmo, conversando com uma amiga, eu falei, eu não vou mais falar nada, assim, tipo, já tô 100%, já resolvi tudo, porque sempre tem algo que vai aparecer, né? Para fazer a cura, ou para o entendimento, ou para uma profundidade, né?
principalmente quem está nessa jornada de autoconhecimento. Porque não é só, eu fiz terapia, eu fiz um trabalho ali de 2 meses, acabou, já estou curada, já está tudo resolvido, está tudo certo. Não, o autoconhecimento é uma jornada mesmo, é uma escolha. Por isso que eu falei, é uma escolha. Porque eu poderia muito bem, o que veio para mim há pouco tempo de cura, se eu não tivesse atenta no meu autoconhecimento, nesse olhar para dentro, entender as minhas emoções, entender qual foi o gatilho, né, das minhas emoções, o que me abalou ali, que mexeu comigo, se eu não tivesse atenta, eu poderia viver a minha vida, continuar e não aproveitar aquilo que estava acontecendo comigo como ali um caminho de crescimento, de evolução emocional, né, mental, comportamental e espiritual também, né? E por isso que é uma escolha. Eu escolho cada vez mais, eu até falo isso para vocês, né? Os alunos, eu escolho me curar a cada dia. É uma escolha. O máximo que eu puder, até eu morrer, eu vou ser aquela velhinha, né, que está ali em busca de mais uma jornada, mais uma oportunidade de olhar para dentro de mim e falar o que mais eu preciso olhar, o que mais que eu preciso me curar, né? E isso faz bem para a gente, né? Isso traz mais força, né? E assim, para mim traz mais força. Falo, nossa, mais uma etapa aqui de evolução que eu tô nesse momento aqui na Terra, né? Tipo, tô aqui, mais uma evolução que eu tô, mais um E passinho que eu tô, o né? autoconhecimento, desculpa até Imagina. interrompê-lo, mas ele nos torna pessoas melhores e isso é importante para nós e para quem está conosco também, né? Porque uma pessoa, como é difícil, hoje eu vejo assim, o quanto eu era uma pessoa difícil, quanto eu sou ainda, mas muitas vezes a gente reclama dos relacionamentos, a gente reclama que tá ruim no trabalho, que tá ruim em casa, mas na verdade muitas vezes o grande problema está dentro de nós, né? Por conta das nossas dores, das nossas feridas, então o autoconhecimento não é só para nós, mas é por quem está também junto conosco, né? Eu vejo o quanto isso ajudou nos nossos relacionamentos, tanto como mãe, como esposa, como profissional, né? O quanto isso fez diferença na minha vida, porque coisas que muitas vezes eu ficava chateada, que eu ficava triste, que eu achava que o mundo estava conspirando contra mim, na verdade eu vi que eram questões da minha alma, né, que precisavam ser curadas. E aí, quando você está curado, isso também, de alguma forma, vai refletir nos teus ambientes, né? Sejam eles profissionais, familiares, enfim. Com certeza, né? Aqui uma dica para todos também, né? Nessa ferramenta de autoconhecimento do Enneagrama, né? Aqui em casa todo mundo sabe, a minha família como todo sabe, cada um sabe a sua personalidade, né? Então, você também tem um papel, quando você faz o autoconhecimento, você também tem uma corresponsabilidade, de alguma forma, de levar o que você conhece, levar o que você está aprendendo ou experimentando para as outras pessoas. Então, hoje, a minha família sabe das personalidades e tem algumas que já até conseguem identificar. Ó, eu tô achando que aquela pessoa é tal personalidade, pelo jeito e tal. E isso é tão importante porque não é só a minha personalidade, estou entendendo que a outra pessoa tem um outro jeito de falar, de se comunicar, de se relacionar, de ver o mundo, e aí eu vou ter mais compaixão por ela, eu vou ter um entendimento melhor de como que ela funciona, porque senão a gente de novo cai nessa armadilha, né? Algo que ela fala, a gente filtra, pode ser um gatilho dentro da gente, falando, nossa, aquela pessoa é assim, assim, assim. Mas quando a gente começa a compreender o funcionamento do outro, a gente tem mais empatia, mais compaixão, mais entendimento, e aí a gente vai conseguir ter relacionamentos mais saudáveis, né? E hoje mesmo, acho que eu ouvi uma frase muito parecida com o que você está falando, né? Às vezes a gente acha, mais ou menos assim a frase, às vezes a gente acha que tudo que está acontecendo lá no externo
é por conta do outro. Ou o que está acontecendo dentro da gente é por conta do outro. Na verdade, é um convite que aquilo que está acontecendo impactou ali, que tem a ver com o outro, diz mais de você do que propriamente da situação ou do outro. Ou seja, se impactou, se foi um gatilho dentro de você, né, ativou alguma coisa dentro de você, então esse algo é seu, não é do outro. Isso é autoconhecimento. Então aí eu olho, tá bom, o que que despertou dentro de mim? Raiva? Por que que é uma raiva? Por que que veio a raiva? O que que passou na minha cabeça? Qual o pensamento que eu tive? Vê alguma imagem? Eu associo isso a quê? As situações que eu já vivi com a minha mãe, com meu pai ou com alguém, né? E aí eu vou entendendo esse gatilho para entender, opa, gerou uma raiva porque é muito parecido o jeito daquela pessoa, o que ela falou para mim é algo que me dói desde lá da infância. Então é um convite para um autoconhecimento, falar, olha, se tem algo que está ali ainda fazendo um link com a infância que eu passei, é porque significa que eu preciso curar isso. E aí quando eu curo, não entro mais em gatilhos, não é aquela pessoa, né? Ou aquela pessoa foi também uma pessoa ali especial, né, para trazer uma porta de entrada para você fazer esse autoconhecimento. Falar, opa, tem mais algo aqui dentro de mim que eu preciso cuidar e que eu preciso curar. Claro que às vezes gatilhos abalam nosso sistema emocional. Né? No primeiro momento, dependendo da situação, pode abalar, a gente não está entendendo, né? Mas a gente, nesse autoconhecimento, a gente segue e fala, tá bom, vou olhar para isso melhor, vou começar a compreender o que está dentro de mim. Isso é um autoconhecimento verdadeiro, né? O real, né? Esse é o caminho que o mundo precisa, né? Esse que eu acredito. Todas as pessoas precisam, né, dessa jornada, dessa oportunidade, desse caminho, dessa ferramenta, do seu livro, para que venham despertar aí também para muitas pessoas de como fazer isso, porque muitas pessoas também não sabem como fazer isso, né? Como vou olhar para dentro de mim? E é uma forma que a gente vai aprendendo, né? Como você aprendeu, Lu, como eu aprendi também, e aí a gente vai trazendo essa luz para o mundo também, para as pessoas. E é um processo que precisa ser feito sem pressa, né? É. Cada um tem o seu tempo, acho que isso também é muito importante, né? Ó, antes de entrar na live, né, uma pessoa me mandou os testes, fazer uma avaliação da pessoa, e aí eu tinha muitas coisas, muitas não, tem algumas coisas para resolver. Ela me perguntou quanto tempo eu demoro para resolver isso. Aí, como é algo muito emocional, do que a gente estava identificando, eu respondi, depende de você e depende da sua mente, principalmente a mente emocional, né? Então, é uma jornada. Dependendo, pode ser que muitas dores que estão ali, né, sangrando, que estão difíceis, a gente pode resolver ali, né, aliviar, né, depende da pessoa, né? Vamos imaginar, tá, essa dor aqui da rejeição tá doendo muito, vou focar nessa dor. Quanto tempo? Né? Depende da pessoa. Ah, tá bom. Depende ali de umas 10 sessões, por exemplo. Né? 10 sessões, mas tem gente que vai precisar de mais tempo, tem gente que vai precisar de menos tempo. Por quê? Porque aquela dor ou aquela situação pode trazer tantas outras situações para ressignificar que aí a gente precisa limpar todo esse emaranhado que está ali na mente emocional da pessoa. Essa é a jornada. Né? Uma coisa puxa a outra, né? Puxa. Um fiozinho, você acha que é bem pequenininho, vem muita coisa. Aí fala, é só uma rejeição. Mas o que está atrelado, por exemplo, essa ferida da rejeição? Tem muitas memórias, tem muitos acontecimentos na infância, na adolescência ou na vida adulta. E a gente precisa ir lá na raiz para ressignificar, né? E para a pessoa conseguir ficar, né, com essa ferida cicatrizada e não mais ativar e não mais atrapalhar a vida dela hoje. Isso também é autoconhecimento, né? E não falar, eu não vou mexer no meu passado, não quero. Mas isso é uma ilusão, porque a nossa mente ela tá ali, tá vivo tudo aquilo que a gente viveu. Então o tempo é muito relativo. Tem gente que
faz. Eu já tive clientes que mergulhou assim de uma forma tão grande no autoconhecimento que fez uma cura assim por pouco tempo. Tem outros clientes e o processo é um pouco mais demorado, né? Mas é esse autocuidado também, sem pressão, com muito amor, muita também autocompaixão no processo de autoconhecimento, né? E cada vez mais que a gente vai ter as nossas defesas ali. Ah, aqui já tá bom. Tinha uma cliente que ela falava assim: ai, Luciana, hoje na sessão eu quero só o gostosinho. O ruim eu não quero, não. Ou seja, entrar nas dores, olhar ali para bloqueios, ali tá muito difícil. Então, ela me pedia, em alguns momentos, que ela queria um gostosinho, né? Algo, né, mais leve para ela. Porque para ela era importante o gostosinho ali pela personalidade dela, que é a personalidade otimista, tipo 7. Então, para ela precisava daquele tempo gostosinho ali, né, para ela se preparar para olhar aquilo que estava doído, né? Então, cada personalidade tem o seu jeito ali também de lidar com o seu autoconhecimento. Por isso que é tão importante, né, saber dessa ferramenta para a nossa vida, né? Essa ferramenta de autoconhecimento. Isso aí, Lu. Lu, vamos finalizar, a gente já está com 1 hora, né, de live. Passou rápido. Passou bem rápido, mas eu quero te agradecer muito, muito, assim, por você ter aceitado o convite, por você ter feito endosso no livro, por todas as coisas que você me ensinou, e que isso foi muito importante nesse processo, né? E eu creio, assim, que nada é em vão e nada é por acaso. Como você falou, se eu não tivesse adoecido, talvez isso tudo não estaria acontecendo, né? Então, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Basta a gente estar atenta a isso e querer isso, né? Querer dar um novo significado para aquilo que nos aconteceu, né? Então, se eu posso tirar algo de bom da minha dor, né? Vamos fazer isso, né? Não adianta a gente ficar mergulhado na dor, né, e achar que nós somos os mais sofredores, né? A gente pode dar um novo significado para aquilo que aconteceu conosco. Quero reforçar para quem está ainda na live, para entrar lá no link da minha bio, entrar no grupo do WhatsApp, que depois eu vou mandar o vídeo, né? A live gravada. Vou fazer um breve resumo daquilo que a gente conversou e vou colocar o material de apoio lá também, né? E não esqueçam, né, do livro que amanhã à noite a gente vai divulgar aqui a venda dele, né? Amanhã de noite, na última live. Depois da última live, a gente vai colocar o link de venda do livro. Mais uma vez, te agradecê-lo e agradecer a todos que estão aqui na live, aqueles que vão assistir a live gravada. Muito obrigado. E amanhã à noite nós temos mais a última live às 19 horas. Lu, muito obrigada. Deixa eu agradecer, né, e comemorar com você essa vitória, né? Acho que é isso que a gente tem que fazer, é comemorar, né? É comemorar toda essa fase, toda essa jornada que você passou, que venha mais cura, mais prosperidade, que você possa impactar muitas pessoas com o seu livro, que essas pessoas possam também ir em busca do autoconhecimento, porque você sabe que eu tenho esse propósito também, né, de ajudar outras pessoas, né, que cada vez mais essas pessoas possam buscar a cura. Eu acredito muito nisso, né? E nós estamos juntas nessa missão. Eu agradeço imensamente por estar nessa jornada por muitos anos juntas, né? E pode contar comigo. Gratidão por estar aqui, pelo convite. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.